Bom dia e bem-vindos para mais um X do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Mateus 10 e o versículo 29. Mateus 10, 29, que diz: E não se vende 2 pardais por um assi, e nenhuma delas cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não se vende 2 pardais por um assi, e nenhuma delas cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Ontem nós falamos sobre it was, era. E de como muitas vezes o nosso coração ele está escurecido, está em trevas, em angústia, de tal forma que a gente não consegue ver o que está à nossa frente. Mas uma das coisas que é muito interessante a gente perceber é que quando ela está assim, uma das primeiras coisas que vem ao nosso pensamento, à nossa cabeça, é: Deus não entende. Uma vez eu recebi uma mensagem, eu não respondi essa mensagem. Porque às vezes não adianta a gente falar. De uma pessoa, ele diz: eu só queria saber o que Deus fez para merecer ser Deus. Ele está lá em cima, ele não sabe de nada, ele não sabe o que é passar por dificuldades, ele não sabe de nada disso. E essa é a nossa verdadeira atitude. Nós muitas vezes não sabemos. Mas sabe de uma coisa muito interessante? É que Deus sabe. Imagina só você ter que castigar o seu filho, sabendo que o seu filho é inocente, mas castigá-lo em lugar de uma outra pessoa. Imagina você tendo tudo aos seus pés e você largar tudo para ser um servo e ainda por cima sofrer no lugar dos outros. Imagina tudo isso. Imagina você passar por isso. Como nós falamos ontem, John Newton, ele passou por momentos difíceis assistindo o filme mas é interessante o que ele passou. E uma hora ele chegou e disse: Deus está de brincadeira comigo. E uma vez ele parou e começou a ler um livro. Um livro falando sobre a graça de Deus. E ele disse: eu vou ler esse livro como ser um fictício. E de repente ele começou a perceber que esse Deus sabe muito mais do que a gente imagina. O problema é que quando está tudo neblinado, a gente só consegue ver umas coisas. Ei! Só que a minha camisa, ela diz: crê. Isso aqui não é Cristiano Ronaldo, não, viu? Olha, crê e creia. Não é só ei. O ei é para chamar a sua atenção. Ei, creia. Creia no quê? Que Deus, que já passou por tantas coisas por você, Ele ainda, mesmo um pardal que é vendido por mexerica, por besteira, a preço de banana, Ele sabe o paradeiro deles. E nada
acontece com eles sem a permissão de Deus. Meus queridos, em Mateus 6 ele diz: não vale vós mais do que os pássaros? O Senhor, a pessoa menos insignificante desse mundo, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está de olho em você e sabe o que você está passando. E nada acontece sem a permissão dele. Então, creia. Simplesmente creia e deixa Deus cuidar e controlar a sua vida. Pensa bem sobre isso. Reflita. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.